Bom, pessoal, aqui a gente começa os cálculos matemáticos da curva analítica. Então, o que a gente faz de cálculo matemático para encontrar a curva analítica ou mesmo a curva de calibração? A gente vai realizar um método chamado método dos mínimos quadrados, que é um método que a gente consegue encontrar uma equação de primeiro grau a partir de um conjunto de dados de duas variáveis. Então a gente vai descobrir qual é a relação matemática entre duas variáveis. Sendo essas variáveis, a gente denomina elas de variável y e variável x. E assim a gente encontra os coeficientes angulares e os coeficientes lineares. Então no nosso exemplo, a variável y que a gente vai assumir como a concentração em ppm, a concentração do padrão utilizado na confecção da curva. E a variável x será a propriedade físico-química medida. No nosso exemplo, será a absorvância. Antes de calcular os coeficientes dessa equação de primeiro grau, a gente tem que encontrar o coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação vai indicar quão dependentes são essas variáveis. Então, o coeficiente de correlação ele é descrito com a letra R maiúscula e ele vai variar entre 0 e 1. Okay? Ele pode ser igual a 0 e igual a 1. Ele vai estar dentro desse intervalo. Sendo que a gente deseja que as variáveis concentração e absorvância apresentem a máxima correlação, ou uma correlação significativa. E quanto mais próximo o coeficiente ele se aproxima de 1, quanto mais ele chega perto de 1, significa que a correlação ela é mais forte. Então, na espectrofotometria, esperamos encontrar coeficientes da escala de 0,999, ok? Cerca de 3 noves de correlação. E aí, como é que a gente encontra esse coeficiente de correlação? A gente vai encontrar o coeficiente de correlação através de um conjunto de informações extraído do nosso conjunto de dados. Ok? O R ele vai ser igual à razão entre o produto entre N e o somatório dos produtos de x vezes y, menos o produto do somatório de x vezes o somatório de y. A gente vai ter que fazer uma tabela apresentando todas essas informações para jogar na fórmula e encontrar o valor de R. Dividido por raiz quadrada de n vezes o somatório de x ao quadrado menos o somatório do x elevado ao quadrado vezes n vezes o somatório do y ao quadrado menos o somatório do y elevado ao quadrado. Ok? Então a gente encontra primeiro R para verificar se tem uma boa correlação entre as duas variáveis. E após encontrar o R, a gente encontra os coeficientes da equação de primeiro grau. Encontramos primeiro o coeficiente angular, que é o A ou o B, e depois o coeficiente linear. Então a gente vai precisar trabalhar com esse conjunto de informações que serão extraídos dos valores de concentração e absorvância medidos no equipamento, para encontrar a equação, a correlação, enfim, encontrar a curva de calibração do nosso método. Ok? O B vai ser N vezes o somatório dos produtos entre x vezes y, menos o somatório de x vezes o somatório de y, dividido por N vezes o somatório de x ao quadrado, menos o somatório de x elevado ao quadrado. E o A será igual a média de y menos B vezes a média de x. A gente vai precisar fazer uma tabela com todas essas informações para a gente conseguir extrair essas informações da curva analítica. Nos cálculos, temos aqui os valores das nossas duas variáveis. Tá? A primeira, a variável de absorvância, no valor de x, e a variável de concentração, a gente identificou como a y. Tá? Então, se a gente aplicar o método dos mínimos quadrados para essas duas variáveis, a gente encontra a relação matemática
entre as duas variáveis. Então, entre absorvância e concentração. Para que a gente faz isso? Para encontrar a curva de calibração e para futuras análises do analito de interesse, com a curva de calibração em mãos, a gente consegue quantificar as espécies apenas identificando a absorvância daquela solução. Ok? Então, o que foi feito? A gente tem a absorvância e concentração x e y. Para realizar o método dos mínimos quadrados, a gente precisa construir essa tabela. Tá? Essa tabela a gente tem que fazer o produto entre x vezes y, o quadrado de x e o quadrado de y. Então, o que foi feito? Para cada valor de x e y, a gente preenche a linha da tabela. Então, 0 vezes 0, 0. 0 ao quadrado, 0. Y ao quadrado, 0. 0,131 vezes 10, 1,31. 0,131 elevado ao quadrado, 0,0172. 10 elevado ao quadrado, 100. 0,268 vezes 20, 5,36. 0,268 elevado ao quadrado, 0,0718. 20 elevado ao quadrado, 400. Faço isso para todas as linhas ou para todos os conjuntos de dados. A gente tem então 6 conjuntos de dados. O 0, o 10, o 20, o 30, o 40 e o 50. 6 conjuntos de dados. Depois de realizado, a gente precisa calcular o somatório do x, dos y, de x vezes y, dos quadrados de x e dos quadrados de y. Calculei o somatório, eu já posso partir para o cálculo do R. Então, revisitando a fórmula, aplicando então os dados encontrados na tabela na fórmula do cálculo do coeficiente de correlação, a gente vai ter o seguinte conjunto de dados. Tá? Então, 6, que é o número de dados, vezes o somatório do produto de x vezes y, 73,04, a gente tem lá embaixo. Menos o somatório de x, 1,99, vezes o somatório de y, 150. Dividido por raiz quadrada de 6 vezes o somatório do x ao quadrado, 0,9701. Menos o somatório do x elevado ao quadrado, 1,995 elevado ao quadrado. Fecha o colchete, vezes, abre o colchete, 6 vezes. Somatório dos y ao quadrado, 5.500, menos o somatório dos y elevado ao quadrado, 150 elevado ao quadrado. Resolvendo, então, o produto 6 vezes 73, 438. 1,99 vezes 150, 299,25. 6 vezes 0,97, 5,82. 1,995 elevado ao quadrado, 3,98. 6 vezes 5.500 menos o quadrado de 150 dá 10.500. Resolvo a subtração e realizo a multiplicação, dá 19.326. Subtração dá 138,99. Raiz quadrada de 19.326 dá 139,019. 138,99 dividido por 139,019 dá um R de 0,99. 3 noves, um R é ótimo para a espectrofotometria, porque está muito próximo de 1, mostrando que existe uma forte correlação entre concentração e absorvância. Da agora em diante eu já posso realizar o cálculo do coeficiente angular e do coeficiente linear da minha equação de primeiro grau que modela a relação entre as duas variáveis. Então, calculando B, a fórmula do B é muito parecida com a fórmula do R, pelo menos na parte inicial, se a gente tirar a raiz. O B vai ser 6 vezes o somatório de x vezes y, menos o somatório de x vezes o somatório de y. Já botei os números aqui no lugar. Dividido por 6 vezes o somatório de x ao quadrado, 0,9701, menos o somatório de x elevado ao quadrado, 1,995 elevado ao quadrado. Realizando esses cálculos, primeiros produtos, depois subtração, primeiro produto, 438 menos 299, produto 5,82 menos
quadrado, 3,98. Realiza a subtração, vai dar 138,99 dividido por 1,84. Então, se eu divido, o meu B vai dar 75,5. Para calcular o valor de A, a gente vai precisar da média de Y e da média de X. Para calcular a média de Y e a média de X, é só dividir o somatório dos valores de X e valores de Y pelo N, sendo N o 6. Dividindo, então, 1,995, que é o somatório de X, por 6, vai dar 0,3325. Dividindo o somatório de Y, 150, por 6, vai dar 25. Então, olha, colocando na fórmula, a média de Y, 25, menos o valor de B, 75,5, vezes a média de X, 0,3325. Primeiro produto, depois a subtração, 25 menos o resultado desse produto vai dar menos 0,105. Ok? Valor de A, valor de B. Eu só preciso, então, montar minha equação. Então, montando minha equação, colocando os coeficientes nos seus devidos lugares, y é igual a 75,5 vezes x, menos 0,105. Substituindo y e x pelos valores ou pelas variáveis que a gente está trabalhando, y é concentração, x é absorvância, a gente vai ter concentração é igual a 75,5 vezes a absorvância menos 0,105. Desta forma, se a gente tem uma solução e a gente mede a absorvância dessa solução de permanganato, a gente consegue calcular a concentração jogando na curva de calibração.